Olá! Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais conhecidas do mundo, a do Jardim do Éden, mas com um olhar completamente diferente. O nosso material de base é a segunda parte da obra Gênesis segundo o Espiritismo, que propõe uma leitura simbólica e não literal. A ideia aqui é tratar a história de Adão e Eva como uma grande parábola sobre a jornada da alma. E a nossa missão é investigar a ideia mais provocadora dessa interpretação, a de que a saída do paraíso, com a chegada do trabalho e da dor, não foi um castigo, pelo contrário. A tese é que esses dois elementos que a gente costuma ver como algo negativo são, na verdade, as nossas principais ferramentas de crescimento. Vamos tentar entender como essa visão transforma uma história de queda em uma de ascensão. Certo. Para a gente começar, então, precisamos desmontar aquela imagem clássica do Éden, né? Se não é um jardim físico com árvores e animais, o que ele representa, afinal, segundo essa leitura? Ele é descrito como um estado de consciência. É como se fosse a infância espiritual da humanidade, um estado de pureza, de inocência, onde o espírito, recém-criado, vive numa harmonia, assim, quase instintiva com as leis do universo. O texto usa uma expressão que eu acho muito boa: paz sem consciência plena. Paz sem consciência plena? Isso soa quase como um sonho bom, sabe? Algo que você sente, mas não entende muito bem o porquê. Seria essa a ideia? Uma felicidade meio automática, tipo a de uma criança bem pequena que está segura, alimentada, mas não faz ideia de todo o esforço por trás daquilo. Exatamente essa é a analogia. É uma felicidade que é recebida, ela não é conquistada. E o ponto central dessa interpretação, ponto-chave mesmo, é que esse estado, por mais bonito que seja, ele é transitório. É o ponto de partida, não o destino. Tem uma frase bem direta no material que diz: Deus não deseja a inocência eterna, mas a pureza consciente. A inocência é a semente, entende? A pureza consciente já é a árvore crescida, forte. E para a semente germinar, ela precisa sair daquele ambiente totalmente protegido. Entendi. Então a saída do jardim não é uma tragédia ou um acidente, mas uma etapa planejada. Quase uma formatura do jardim de infância espiritual. Exato. Mas isso leva a gente direto para o momento da queda. Se a saída era necessária, como essa obra redefine o que a gente aprendeu a ver como o primeiro grande pecado da humanidade? Ela vira essa ideia de ponta cabeça. O texto não fala em queda, fala em ascensão moral. É o primeiro passo para cima. É o momento em que a consciência desperta. O ato de comer o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal é a grande metáfora para o nascimento do discernimento. Nossa, isso é muito forte. Então quer dizer que o que a gente chama de pecado original seria, na verdade, o progresso original? Precisamente. Que o primeiro erro foi, na verdade, o primeiro ato de liberdade de verdade? Exatamente. É o momento em que o espírito para de ser guiado só pela intuição divina e passa a ter que fazer escolhas. É o nascimento do livre-arbítrio. E com a liberdade, vem o quê? Inevitavelmente, a responsabilidade. Não dá para ter uma sem a outra. Claro. A partir dali, as ações geram consequências diretas, e o espírito precisa aprender a navegar essa nova realidade. O erro deixa de ser uma falha no plano para se tornar parte do método de aprendizado. Certo, o livre-arbítrio entra em cena e, com ele, a chance de errar. E as primeiras consequências que a Bíblia descreve são o trabalho e a dor. Naquelas frases, né? Comerás o pão com o suor do teu rosto e multiplicarei os teus sofrimentos. Na visão tradicional, isso é punição. Ponto. Como essa interpretação vira essa chave? Ela vira a chave dizendo que não são punições, mas ferramentas pedagógicas. São as consequências naturais desse novo estado de autonomia. Se a gente pensar primeiro no trabalho, a frase do suor do rosto é reinterpretada não como uma maldição, mas como a consagração do trabalho como instrumento de redenção. Redenção é uma palavra bem forte. Como o ato de trabalhar pode redimir alguém? E isso se aplica a qualquer trabalho, mesmo um que a pessoa ache repetitivo, sem propósito? Essa pergunta é ótima, porque ela nos força a olhar mais fundo. O suor, aqui, simboliza o esforço, o desenvolvimento da inteligência, da perseverança, da disciplina. No Éden, tudo era dado, certo? Agora o espírito precisa conquistar,
precisa criar, transformar a matéria. E nesse processo ele se transforma. O texto chega a dizer que trabalhar é participar da criação. Então, mesmo no trabalho mais humilde, existe a chance de desenvolver virtudes. Como a paciência. A paciência numa tarefa monótona, a honestidade no trato com os outros, a responsabilidade de cumprir um dever. A visão proposta é que o valor não está só no que se faz, mas em como e por que se faz. Entendi. Então, mesmo que a tarefa em si não seja inspiradora, a forma como a gente encara essa tarefa pode ser um exercício espiritual. Exatamente. A doutrina espírita, que é a base dessa obra, vê o trabalho como uma lei universal. Ele existe em todos os níveis, não só aqui na Terra. A diferença é que em mundos mais evoluídos, o trabalho é feito com alegria. É uma expressão de amor, de vontade de servir. A fonte até cita Jesus para elevar essa ideia, né? Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Isso mostra que o trabalho não é uma consequência da queda, mas um atributo da própria divindade. O nosso trabalho com suor aqui é só o nosso estágio atual de aprendizado. Ok. A lógica para o trabalho como ferramenta de evolução faz sentido. Ele nos empurra para a ação, para o desenvolvimento de habilidades, mas aí vem a outra parte da sentença, a dor. E essa é muito mais difícil de aceitar como algo positivo. Se o objetivo é progredir, por que o caminho precisa ser doloroso? A obra consegue explicar isso sem parecer só uma justificativa para o sofrimento que existe no mundo? Sem dúvida, é o ponto mais desafiador. A abordagem do texto é tratar a dor não como punição, mas como um remédio. Ela é descrita como método e misericórdia e como um professor silencioso da alma. Um professor silencioso. Sim. A ideia central é que a dor funciona como um sistema de alerta, um GPS moral. Ela surge quando a gente se desalinha das leis divinas, que são leis de amor, de justiça, de caridade. O sofrimento é o sintoma que avisa. Opa, algo está errado nas suas escolhas, nos seus pensamentos. Um GPS moral. Gostei dessa imagem. Então, a dor de um remorso, por exemplo, seria o GPS dizendo: recalcular rota, você pegou o caminho do egoísmo. Mas e a dor física? A dor de uma doença, de uma perda, como isso se encaixa? A visão é que toda dor, na raiz, tem uma causa moral. Mesmo que não seja óbvia ou imediata nesta vida, ela funciona como um fogo purificador. Onde o orgulho criou uma ferida, a dor pode ensinar a humildade. Onde o egoísmo nos isolou, a perda de alguém pode nos forçar a desenvolver empatia, compaixão. O texto diz que ela tem um propósito duplo: reparar o passado e preparar o futuro. Ela nos força a lidar com as consequências de atos passados e nos fortalece para não repetir os mesmos erros. Mas isso exige uma aceitação muito grande. É fácil falar, mas na prática, quando a dor aperta, a primeira reação é a revolta, não é a aceitação. Claro. E a obra fala sobre isso ao mencionar a resignação ativa. Não é um conformismo passivo, do tipo, não há nada a fazer. Pelo contrário, pense em alguém que está fazendo fisioterapia depois de um acidente. A pessoa sente dor, o exercício é difícil, Sim. mas ela aceita aquilo ativamente porque ela entende que aquele esforço é o que vai curá-la. Ela colabora com o processo. A resignação ativa é essa compreensão de que o sofrimento, quando bem aproveitado, é um processo de cura para a alma. É o remédio amargo que pode trazer a saúde espiritual. Certo. Então temos essas duas forças que aparecem depois da saída do Éden. O trabalho, que nos empurra para fora, para a ação, e a dor, que nos empurra para dentro, para a reflexão. Como elas interagem? São coisas separadas ou trabalham juntas? São apresentadas como inseparáveis. O texto usa uma imagem muito bonita. Elas são as duas asas da evolução. Um pássaro não voa só com uma asa, né? As duas asas da evolução. Vamos explorar isso. A asa do trabalho desenvolve a nossa inteligência, a capacidade de transformar o mundo, de construir. Isso. E a asa da dor, por sua vez, desenvolve os nossos sentimentos, a nossa consciência moral, a empatia, a humildade. Uma nos ensina a fazer
e a outra nos ensina a ser. É essa a ideia. É a síntese perfeita, é exatamente isso. E é no equilíbrio entre as duas que a sabedoria aparece. O texto chama isso de pedagogia divina. Se você tem só a asa do trabalho, da inteligência, corre o risco de se tornar uma pessoa fria, calculista, orgulhosa. Uma inteligência sem coração. Exato. E se tiver só a asa da dor, do sentimento, sem a ação, corre o risco de cair na inércia, na autopiedade. Um coração que sente muito, mas não age para mudar nada. A evolução de verdade acontece quando a nossa ação no mundo é guiada por um sentimento que foi depurado pela dor, e quando o nosso sentimento encontra um jeito de se expressar de forma construtiva através do trabalho. E existe um modelo, um exemplo máximo desse equilíbrio. Sim, a obra aponta para a figura do Cristo como a personificação desse ideal. Ele une as duas asas de forma perfeita. Ele é o trabalhador, o carpinteiro, aquele que age no mundo, que ensina, que cura. É a asa do serviço ativo. E, ao mesmo tempo, ele é aquele que aceita a dor de forma consciente, voluntária, simbolizada pela cruz, não por fraqueza, mas como o ponto máximo da sua lição de amor e sacrifício. Ele mostra que o caminho da perfeição integra o serviço e a renúncia, a ação e a compaixão. Isso quer dizer que o objetivo final é se livrar delas. O trabalho e a dor são só um estágio. Exatamente. São as ferramentas da oficina, não a obra final. O objetivo é aprender a lição que elas ensinam. A interpretação sugere que, quando todo o trabalho for feito só por amor, ele vai deixar de ser um fardo e vai virar pura alegria, como é para os espíritos mais evoluídos. E quando a lição da dor for completamente aprendida, quando a gente aprender a viver em harmonia com as leis divinas, ela simplesmente não vai ser mais necessária. O GPS moral se torna obsoleto. Exato, quando já se conhece o caminho de cor. Então, fazendo um resumo da jornada que a gente explorou aqui, saímos de um Éden simbólico, um estado de inocência inconsciente, não para um exílio, não para um castigo, mas para a grande oficina da vida. E nessa oficina, as duas ferramentas principais que nos foram dadas são o trabalho e a dor. Elas não são acidentes nem maldições, mas os instrumentos de uma pedagogia divina, projetada para nos esculpir, pouco a pouco, em espíritos conscientes, livres e, no fim, amorosos. É uma visão que muda completamente o sentido do esforço e do sofrimento. Sim, e isso nos deixa com uma reflexão final, que traz toda essa análise para o nosso dia a dia. Se o trabalho e a dor são os instrumentos que transformam a inocência em sabedoria, como é que a gente pode hoje, na nossa vida, começar a olhar de um jeito diferente para os nossos próprios desafios? E se cada tarefa no trabalho, cada dificuldade em casa, cada dor que se sente, não for só um obstáculo a ser superado, mas uma oportunidade ativa, um convite para participar conscientemente da nossa própria criação interior?